Olhar para cima e ver uma bromélia em meio à exuberante Mata Atlântica durante uma trilha. Foi assim que começou a história do premiado livro Quase Ninguém Viu, da escritora e ilustradora Aline Abreu. Será que tem perereca morando na bromélia? Imagina se um girino é colocado numa outra bromélia, longe da família. Ao voltar do passeio, e durante um bom tempo, ela foi desenhando essa narrativa, ainda sem o texto. Foram as imagens que conduziram inicialmente a história, intitulada provisoriamente como Pererecas, lá em 2008. Pode parecer estranho que o livro só tenha sido lançado cerca de 10 anos depois, mas a vida foi acontecendo e o projeto, embora sempre estivesse na lista de prioridades e interesses muito à autora, foi dando lugar a outras demandas. Só em 2016, quando a Aline decidiu entrar no prêmio João de Barro, é que a história do sapinho que se perde de sua família e vive em busca de sua essência deixou a gaveta e tomou forma. Eu estava mais tranquila na época e, embora o prazo não fosse um dos maiores, resolvi dar o meu melhor e fazer um livro legal. Se desse tempo, eu escreveria, se não, eu já tinha trabalhado nele. Conta. Foram 3 meses de dedicação e a Aline percebeu que precisaria da palavra. Encontrei o texto para ele e fiquei animada. Achei que era isso, mas eu tinha mudado como ilustradora e precisei refazer todas as imagens. Encontrar uma nova forma de expressão, desapegada daquela primeira. Explica. Nos últimos minutos, a autora se inscreveu no prêmio e foi a vencedora. O livro foi publicado em 2019. Não fiquei 10 anos trabalhando nele, mas ele estava na minha cabeça esse tempo todo. Foi amadurecendo. A história, segundo a Aline, fala sobre agregar, sobre uma família que acolhe, junta e frutifica. Eu fico feliz que mesmo olhando para esse livro, um tempo depois, ele abre para outras possibilidades, toca na questão das formas de viver junto. Como a gente faz para viver melhor no planeta e como sociedade, afirma. As relações humanas sempre foram foco de interesse de Aline, especialmente as de contexto familiar. Extremamente tímida, da infância ao início da sua fase adulta, ela encontrou companhia na leitura e por meio do clube de livro que a mãe participava. Ela emprestava vários títulos de uma vez. Outra lembrança dessa época inclui livros como Lúcia, Já Vou Indo, de Maria Heloísa Penteado, e a coleção Uma Casa na Floresta, que foram motivo de encantamento irreversível pela literatura. A escrita, também habitual em sua família, já estava nos sonhos de Aline. Sua avó, falecida precocemente, era uma poeta diletante. Em um livro da família, há poemas da minha avó, da minha bisavó e também do meu pai. Então eu tinha isso de me imaginar escritora. Lá pelos 10, 11 anos, eu já me arriscava na poesia. Tinha esse impulso de querer escrever. Conta. Na vida adulta, de saída, ela flertou com o jornalismo, mas escolheu as artes visuais. Muito porque tinham dito que se ela fizesse letras, isso a levaria diretamente para uma sala de aula. Mais tarde, fez mestrado em literatura. Os primeiros trabalhos foram com design gráfico, inclusive no MASP e em estúdios de design. Nesse tempo, Aline já se dedicava à pintura, até que um estágio no ateliê de uma artista plástica descobriu a ilustração. Me apaixonei e comecei a fazer ilustração para as agências. Conta. Em seguida, ela se casou e na cidade do interior onde morava, não conhecia ninguém do universo editorial, mas continuou pintando. Fiquei meio perdida, até que meu marido me incentivou a revisitar as histórias que eu tinha guardadas e mostrar por aí. Relembra. Foi o que ela fez. Enviou o trabalho para algumas editoras e uma delas publicou. Aí eu comecei a trabalhar. Segundo ela, esse início de carreira literário foi bem lento, também porque nasceu o seu primeiro filho. Ao voltar para São Paulo, cursando o mestrado, foi um momento de se reconectar com as pessoas desse universo. O mestrado foi super importante para minha reflexão. Entrei querendo entender o que eu estava fazendo e como funcionava o texto híbrido, imagem-palavra, aponta a escritora.
Em seu processo criativo, nem sempre a narrativa já surge direcionada para a criança. Quando eu começo uma história, não sei exatamente onde ela vai dar. Eu vou construindo, escolhendo as palavras e depois eu vou pensando, isso aqui dá para entender? Explica. Ela também afirma que sua literatura quer incluir a criança, e isso não significa simplificar o texto. Você pode ter um texto que é complexo, mas dependendo da idade da criança, é preciso levar em conta suas particularidades, especificidades. Eu confio muito na capacidade perceptiva, no olhar aguçado, muito mais perspicaz e curioso do que o do adulto. Analisa. Para ela, o livro é uma porta de acesso para a criança. Ainda que ela também pense no adulto que lê junto e no tempo de vida da história para aquele leitor. Não me interessa menosprezar a inteligência de ninguém. E nem que o livro seja descartável. Uma relação muito importante na arte é o tempo. A disponibilidade de nos relacionarmos com o objeto artístico. Assim, eu penso no projeto como um todo, trabalho com as possibilidades de que o leitor possa se demorar um pouquinho mais num detalhe ou outro, de sensibilizar seu olhar e desconectá-lo do real. Estou sempre buscando isso. É um desejo, nem sempre uma decisão racional. Está mais num plano de fundo do meu trabalho, afirmo. Para o futuro, Aline também tem seus desejos. E um deles é de que possamos estabelecer uma relação mais íntima com a biblioteca. Mesmo eu, que sou escritora e tenho essa paixão pelos livros, frequento menos do que eu gostaria. Explica. Ela afirma também que sonha em ver a literatura acessada de muitos jeitos, com cada pessoa adotando a prática de maneira que mais se identifica, incluindo a vivência nos espaços públicos. Ainda acho difícil viabilizar isso para a população de uma forma geral. Eu quero muito que haja espaço para o sonho e não só para a sobrevivência. É tanta luta que sobra muito pouco espaço para isso, mas eu continuo acreditando. Finaliza.